Bom dia, pessoal! Hoje a nossa aula é de geografia. O nosso tema hoje é desigualdade social. Para começar a nossa aula, eu gostaria que vocês observassem essa imagem aqui. O que é que vocês veem nessa imagem? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, o que é que vocês observam de estranho? Qual é o contraste que a gente vê aí? Vou passar para a próxima imagem para que vocês observem da mesma forma algo muito parecido com a imagem anterior. O que é que a gente observa? Essa imagem aqui, inclusive, está no livro de geografia de vocês, na página 29. Nessa imagem é possível nós observarmos a diferença gritante entre dois mundos que separam ricos e pobres. De um lado, nós vemos prédios de luxo e de outro, uma favela, né, com casas de construções muito simples, destoando, diferenciando muito dos prédios que estão ao lado. Ou seja, esse é o retrato. Essa foto ela representa muito o retrato da desigualdade social no Brasil. Queria agora que a gente olhasse essa charge. A charge é um desenho onde geralmente os artistas expressam alguma crítica. O que é que nós observamos aqui? Será que tem alguma semelhança com a imagem anterior? De um lado, nós observamos favela, casa simples, estrutura precária de saneamento básico, né? Não tem calçamento, não tem asfalto, não tem grama, a água escorrendo aqui, ó, pelo chão. Aqui do outro lado nós temos mansão, piscina, muros, grama, estrutura. E aqui no meio nós observamos um abismo. Isso mesmo, um abismo, que é o que existe entre a classe e a classe rica do nosso país. Essa próxima charge, ela ilustra também uma realidade do nosso país. Nós vemos aqui uma pessoa catando lixo, morando num barraco bem precário, e uma criança que olha para o pai e pelo balãozinho que está aí na fala dele, ele está perguntando, é uma interrogação, cadê a nossa casa? Por falar em mundo, olha essa outra charge. O filho e o pai num lugar, né, notadamente precário, de saneamento básico. Você vê aqui algumas coisas de lixo. Do outro lado da cidade, e a criança pergunta ao pai: pai, eu quero morar naquele mundo. Ou seja, existe uma diferença mesmo de dois mundos que separam ricos e pobres no Brasil, né? E para finalizar esse primeiro momento do vídeo, a gente observa uma criança negra fazendo malabarismo, aparentemente no sinal de trânsito. Uma criança de aparência rica dentro de um carro com sua mãe, inclusive uma criança branca, que a gente sabe que infelizmente a desigualdade social no país também está associada à condição racial. E a criança pergunta para a mãe por que ele pode passar o dia brincando e eu tenho que ir à escola. E aí, vocês acham que essa criança está brincando no sinal de trânsito? Esse copinho aqui do lado significa o quê? O que é que vocês acham? Eu quero mostrar para vocês agora a pirâmide da desigualdade social no Brasil. Essa pirâmide ela foi feita pela Datafolha e IBGE no ano de 2013. Se nós observarmos aqui, a manchete, logo aqui em cima, diz: o Brasil é pobre. Renda mensal das famílias em porcentagem. De acordo com essa pirâmide, nós percebemos, aqui embaixo, 46% das famílias, né, da renda familiar
46% das famílias ganham até 1.356. Lembrando que na base da pirâmide estão as pessoas que ganham muito menos do que isso ou que simplesmente não têm renda. Mais acima de vermelho, 20% das famílias ganham de 1.356 a 2.034. Considerando a parte vermelha com marrom, a gente tem 66% das famílias ganhando até 2.034, que equivale hoje a menos de dois salários mínimos. 16% ganha de 2.000 a 3.390. E para a gente adiantar, aqui em cima, na pontinha da pirâmide, de azul, uma pequena parcela da população ganha, que é no caso equivalente a 1% da população brasileira, ganha 13.560 a 33.900. É claro que aí estão os bilionários, milionários que ganham muito mais do que isso. Então o que nós percebemos é que no nosso país a renda se concentra nas mãos de pequenas pessoas, né? Existe um grupo muito pequeno que ganha o dinheiro quase todo do país e existe uma população, um número muito grande da população que ganha muito pouco. Por isso que a gente fala que o nosso país é um país desigual, não tem distribuição de renda, ou seja, as pessoas não têm uma renda mais ou menos igual, mais ou menos parecida, aproximada. Não que todo mundo vai ganhar igual, né? Mas que essa diferença ela significa também qualidade de vida muito ruim em relação de umas pessoas em relação a outras, né? A pobreza extrema, a fome, a miséria, né? E aí problemas que isso traz, como doenças, a violência, a falta de educação, né? A falta de acesso à educação, enfim. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês mais uma charge interessante. Nesse caso aqui agora, nós observamos uma charge onde o artista ilustra o que é a igualdade, aqui desse lado, e o que é a equidade. Olha só, a igualdade é quando a gente diz que está dando a oportunidade a todo mundo. Só que nem todo mundo tem o mesmo perfil. Ou seja, todo mundo aqui ganhou um caixotezinho, mas a gente tem pessoas de tamanhos diferentes. Essa pessoa alta, ela representa as pessoas que têm mais condições. E essa pessoa baixinha aqui, pequenininha, representa as pessoas que não têm estrutura nem condições para ter acesso. Ela tem o mesmo direito, mas não tem a mesma estrutura. Ou seja, acaba não podendo ver o jogo. O que é nesse caso? Não tem acesso aos bens de saúde, de educação, de segurança, tá? Aqui tem a diferença do que é igualdade para equidade. A equidade é quando a gente consegue dar oportunidade para todo mundo, para que as pessoas possam mais ou menos se igualar. Você observa aqui que o caixote da pessoa grande foi para o pequenininho, ele ficou com 2 e agora ele pode assistir ao jogo. E o que estava no meio permanece conseguindo assistir. E o que estava em cima de um caixote, esse grandão aqui, ó, ele ficou sem o caixote, mas ainda assim ele consegue assistir porque ele tem uma outra estrutura, um outro tamanho. Isso aqui representa a equidade, que é o que nós precisamos no nosso país para que as pessoas possam ter acesso às mesmas coisas, né, minimamente garantidas pela Constituição, como eu já disse, saúde, educação, segurança, tá certo? E aqui, infelizmente, eu mostro para vocês a igualdade, novamente, ó, lembra? A equidade e o artista ilustra aqui nessa charge a realidade. Que é o quê? Qual é a realidade do país? A pessoa que já está em vantagem, que é esse grandão aí, essa pessoa mais velha, né? Ela tem um monte de caixote, né? A gente não consegue nem ver mais. Ou seja, representa o acúmulo e a concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas ou de quem já tem muito. A gente permanece que uma parte da população ainda está ali em cima do muro, que seria mais ou menos a classe média, né? E aquela pessoa que estava em desvantagem, aquele pequenininho que estava em desvantagem, ele ainda, além de estar na desvantagem, tem um buraco agora cavado, porque a realidade, infelizmente, mostra que além de não ter acesso, né, de o acesso ser desigual, alguns, inclusive, nem têm acesso.
Então, a cova cavada aqui representa exatamente essa dificuldade que existe, tá bom? Então, agora eu quero que vocês abram o livro de geografia de vocês, nessa página aqui, na página 28, e vocês vão observar um texto, o Brasil e suas diferenças sociais, tá certo? Nesse momento, vocês vão ler esse texto, que fala sobre a desigualdade social e a distribuição de renda. Vocês vão observar que tem aqui embaixo essa ilustração aqui, praticamente uma história em quadrinho, mostrando... nós temos aí um bolo, e vocês vão perceber e vão compreender o que esses quadrinhos representam na questão da desigualdade social. E logo em seguida está aqui a imagem que eu falei para vocês, né? Que eu mostrei para vocês no vídeo. Vocês também vão ler esse texto aqui. Então, gente, lá no caderno de vocês, na página 29, tem duas perguntas, né? Vocês irão responder a primeira pergunta, que é falando sobre o que vocês entenderam sobre desigualdade social. A segunda pergunta não precisa ser respondida. Daí, eu vou passar para vocês também aqui no privado, né, no grupo, aliás, algumas charges parecidas com essas aqui, ó. Essa, tá certo? E vocês vão escolher uma delas para vocês comentarem e falarem o que vocês observam, certo? Vão produzir um pequeno texto explicando o que vocês entenderam. Além disso, também vocês podem gravar um áudio. Junto com o texto, vocês podem gravar um áudio dizendo o que você entendeu sobre a desigualdade social, o que você achou. E estou curioso também para saber o que vocês pensam a respeito da questão da desigualdade social no nosso país. Tá bom? Vamos lá? Então, até já. Qualquer coisa eu continuo aqui no privado à disposição de vocês.